pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula que iremos demonstrar sobre o Microsoft Excel. Aqui discutiremos diversos temas que auxiliarão você a compreender melhor os recursos do Excel e tirar o melhor proveito dele. Eu sou o Reginaldo Otto Nau, sou engenheiro de produção, utilizo o Excel há mais de 20 anos em empresas onde trabalhava e também atuo com treinamento e consultoria. Neste episódio, daremos dicas preciosas para você iniciar sua jornada no Microsoft Excel. Às vezes você fica se perguntando, por que eu não aprendo Excel? Então, aconselho você a assistir o nosso vídeo, Por que não aprendo Excel, parte 1, para você seguir uma sequência lógica de aprendizado. Aí depois você vem e assiste esse vídeo, parte 2. O Excel é um dos principais softwares de planilhas eletrônicas utilizado para auxiliar nas operações matemáticas, controles financeiros, controle de produção, controle de vendas, cálculos estatísticos, engenharia e assim por diante. Ele tem diversos recursos de cálculo, além de elaborar relatórios, gráficos, calendário, controle de vendas e assim por diante. No primeiro vídeo da série Não Aprender Excel, eu dei uma visão geral dele para você, onde você aprendeu sobre movimentação, digitação, salvar arquivos, seleção, digitação de números, edição de células. Demos uma visão inicial para você se aventurar no Excel. Agora é treinar e aprender mais, só depende de você. Como eu aprendi Excel? Eu, Reginaldo Otto, como é que eu aprendi Excel? Eu, na verdade, nunca fiz nenhum curso. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, havia necessidade de alguém ser especializado em Excel naquela época. Então, como não havia cursos especializados na cidade onde eu morava, eu me aventurei pesquisando na internet, estudando, olhando em alguns livros, e assim eu aprendi Excel. Para você ficar mais fácil, assista nossos vídeos, principalmente esses vídeos, para você que não sabe Excel ou tem alguma dificuldade, principalmente esse vídeo, porque não aprende Excel, parte 1, parte 2, tá? Assista esses vídeos. Esse é o momento para você aprender de vez o Excel, né? Você está investindo seu tempo, seu aprendizado. No futuro, poderá colher bons frutos e até o emprego desejado. Como eu venho repetindo, o Excel não é mais diferencial, ele é um requisito para você ingressar no mercado de trabalho e conseguir aí bons cargos, né? Você só tem vantagens. Você não pode pensar assim, eu nunca vou precisar do Excel. Você precisa do Excel até para fazer o seu controle financeiro pessoal. Inicialmente, como já dito, recomendamos você assistir o vídeo 1, tá? Você organiza o seu tempo, né? Veja qual o melhor horário para você poder assistir esses vídeos aí. Vou explicar então, nesse vídeo parte 2, alguns cálculos que dão sequência àquele aprendizado, como você vai efetuar alguns cálculos básicos no Excel, né? E até explicar já o funcionamento de algumas funções. Esse é o objetivo desse nosso vídeo. Recomendamos você utilizar no mínimo a versão 2013 do Excel, embora o ideal seria você utilizar as versões mais recentes, tá? Mas utilizando a versão 2013 já é o suficiente. Eu vou então compartilhar minha tela com vocês do Excel e vamos dar início aqui então ao nosso aprendizado. Eu vou colocar aqui os operadores matemáticos. Operadores matemáticos. Quais são os operadores matemáticos no Excel? Sinal de mais, sinal de menos, subtração, a divisão, tá? Que é a barrinha. Eu vou digitar aqui o apóstrofo, barra de espaço e a barrinha. Aí ele vai fazer ela. Se eu digitar apenas a barra de espaço, a barrinha, ele vai ativar aqui os atalhos dos menus do Excel. Então, por isso que eu digitei o apóstrofo, barra de espaço, apóstrofo, barra de espaço, e aí fiz a barrinha, e aí ele permaneceu na célula. Temos o sinal, então esse é o sinal de divisão. Temos o asterisco, que é a multiplicação. Temos também o acento circunflexo, que é potenciação. Como é que eu fiz ele? Shift, pressiono o acento circunflexo, ele não vai aparecer. Então você pressiona a barra de espaço que ele aparece. Tá? Então, colocando aqui ao lado, nós temos a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação,
e potenciação. Esses são os operadores matemáticos dentro do Excel. Como é que eu faço aqui alguns cálculos? Vamos lá, cálculos básicos. Cálculos básicos dentro do Excel. Primeiramente, só para lembrar vocês, né, quando você vai digitar números, isso eu passei no vídeo parte 1, porque não aprende Excel. Por exemplo, vou digitar o valor 1.500. A gente recomenda não digitar pontuação nenhuma no Excel quando você digita valores, né? Porque você tem esse recurso aqui em cima, separador de milhar, que vai fazer a pontuação para você. E muita gente também perde tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para trabalhar com Excel, não consigo agilizar minhas tarefas. São os pequenos detalhes que vão auxiliar você dentro do Excel. Tá? O conjunto dos pequenos detalhes, você vai ganhar tempo. Tá? Isso é uma dor que o pessoal tem. Né? Ah, não tenho tempo para aprender Excel. Ah, não tenho tempo, não me sobra tempo para melhorar as planilhas. Então, vá aprendendo os recursos devagarzinho e o montante desses pequenos recursos vai com certeza auxiliar vocês. Por exemplo, o pessoal perde muito tempo em digitar R cifrão, aí digita o valor. Não precisa digitar o R cifrão. Você tem esse recurso aqui em cima, ó. Esse botão chamado formato de número de contabilização, ele faz já o R cifrão para você, tá? Então, digite apenas o valor e quando você quer formatar, utilize aqui o separador de milhar, botão separador de milhar ou utilize o formato de número de contabilização, tá ok? Como eu faço cálculos básicos aqui no Excel? Se eu digitar, por exemplo, a soma, se eu digitar apenas 2 mais 2, ele não vai fazer. Para ele, tá, para o Excel, isso aqui é um texto, não é um número, não é um cálculo. Se eu quiser efetuar um cálculo, eu preciso colocar o sinal de igual e aí sim fazer a operação que eu desejo. Feito isso, dou um Enter. Aqui vai aparecer o resultado, aqui vai aparecer o resultado, certo? Aqui vai aparecer o resultado e na barra de fórmula você tem lá a fórmula que você utilizou, certo? Caso você queira editar o cálculo, você pode clicar duas vezes aqui na célula, alterar o cálculo que você quer, ou você pode ir lá em cima, também na barra de tarefas, alterar o cálculo e dar um Enter que ele vai efetuar o novo cálculo para você. Para fazer a subtração, mesma coisa, sinal de igual, vou fazer lá o valor 1.500 menos 756. Vou dar um Enter, ele vai efetuar o cálculo para mim. Tá? Divisão, a mesma coisa, sinal de igual, 10 dividido por 8. Vou dar um Enter, 1,25. Então aqui, se você clicar duas vezes, você pode editar o cálculo, né? Era 10 dividido por 2. 5. Multiplicação. 5 vezes 5. Valor 25. Tá? Potenciação. Eu quero fazer sinal de igual. O valor 5 elevado a 3. Né? 5 vezes 5 vezes 5. Né? Potenciação. 5 elevado a 3 vai dar o valor 125. Como é que eu digitei isso aqui? Sinal de igual, o valor 5. Se você fizer a acentuação, ela não aparece. Você pode pressionar a barra de espaço para ela aparecer. E aí digita novamente o valor no qual você quer levar o número. 5 elevado a 3, né, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5, vai dar o valor 125. Tá? Esses são cálculos básicos no Excel. Tá aí muito utilizado. Muito utilizado. Tá? São cálculos básicos. Nós temos aqui também que você pode fazer. O Excel leva em consideração as regras da matemática. Tá? Ele leva em consideração aí as regras da matemática para você, certo? Ou seja, caso você digitar aqui igual 2 mais 2 vezes 3, qual é o resultado dessa expressão aí? O pessoal pensa assim, 2 mais 2 é 4, vezes 3, 12. Né? Na verdade, não é 12, o resultado é 8. Por quê? O Excel segue as regras da matemática. Você vai primeiro resolver raiz e potenciação, depois multiplicação e divisão, depois o mais e menos. Então,
ele vai resolver nesse caso aqui, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Foi por isso que ele deu o resultado 8. Ah, mas eu quero que ele some primeiro. Então, você pode também utilizar aqui o parênteses. Aí segue de novo as regras da matemática. Você aprendeu lá na quarta e quinta série, né? Expressões numéricas, né? Nossa, nem lembrava mais disso. Expressões numéricas. A professora falava na época, é primeiro as chaves, depois colchetes, depois era parênteses, depois potenciação e raiz, depois mais e menos, depois multiplicação e divisão e depois mais e menos. Tá? Então, o Excel já segue automaticamente todas essas regras aí. Então, nesse caso agora, ele vai fazer 2 mais 2, 4, daí 5 vezes 3, 12. Tá? Então, você pode montar o cálculo como você quiser. Posso fazer qualquer expressão, 5 mais 5, vezes 2, menos 3, vezes 9, dividido por 8. Você pode fazer o cálculo que você quiser e ele vai fazer o cálculo para você. Tá? Ele vai dar o resultado para você, seguindo as regras da matemática, como eu expliquei agora. Outro detalhe referente a cálculo, né? Você pode, ao invés de usar o sinal de igual na frente das expressões que você criar, você pode usar o sinal de mais também. Por exemplo, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz lá em cima, mais 2 mais 2. Vou dar um Enter, ele fez 4. Se você olhar aqui na barra de fórmulas, ele já converteu o primeiro sinal de mais para o sinal de igual, tá? Para o sinal de igual. Então, olha só, você pode utilizar o sinal de mais na frente também das expressões que você criar, tá ok? Muito bem, isso aqui é a parte de cálculo mais básica que tem para você entender no Excel, tá ok? Vamos agora criar aí uma pequena planilha, né, uma pequena tabela para você entender melhor os cálculos. Vou fazer mais abaixo aqui, vou colocar aqui produto, quantidade, valor e total. Produto, quantidade, valor e total. Vou selecionar, vou centralizar aqui, né, que fica mais bonitinho, centralizado. Vou colocar aqui produto, vou botar frutas aqui. Laranja, pêssego, abacaxi, limão, maçã. É isso. Quantidade. Vou botar 10 laranjas, 5 pêssego, 6 abacaxi, 9 limão, 20 maçã. Valor. A laranja, sei lá, 2,50 o quilo. Pêssego, R$7 o quilo. Abacaxi, R$5 a unidade. Limão, sei lá, 1,50 o quilo. Maçã, sei lá, R$8 o quilo. Vou fazer aqui algumas formatações. Eu só vou centralizar aqui, ó. Clicar 2 vezes para centralizar. Então vamos lá. O valor da laranja, 2,50. Eu tenho a quantidade de 10, né? 10 seria quilo, tal. Aqui é apenas uma planilha para exemplificar para você. Então nós temos aqui o produto, quantidade, valor e total. No valor total eu quero saber o quê? Se eu tenho 10 quilos, né? 10 unidades, vezes 2,50, vezes o valor 2,50, ele teria que me dar o total, 25, certo? Não se faz cálculo dessa maneira aqui no Excel. 10 vezes, né, que é a quantidade, vezes 2,5, que é o valor total. Ele me deu aqui o valor 25, está correto, está correto. Vou fazer aqui a formatação como moeda, tá? Não esqueça, não digite o R cifrão, você tem um botãozinho moeda, ó. Selecionei aqui no Excel, você já aprendeu lá no vídeo 1 como selecionar. Por que eu não faço o cálculo dessa maneira aqui no Excel? Porque quando eu alterar aqui a quantidade, não era 10, era 15. Ele não alterou aqui o valor.
15 vezes 2,50 não é 25. Ele vai dar outro valor para você. Então, você não faz cálculo dessa maneira aqui no Excel. É por isso que existem as colunas nomeadas por letras, as linhas nomeadas por números. Tá? Vamos lá. Então, eu utilizo a referência. Olha só, o sinal de igual, eu quero multiplicar a quantidade pelo valor. Então, o sinal de igual, eu posso digitar, né? O valor 15 está na coluna C, linha 13. Então, coluna C, linha 13. Ó, o Excel já colocou numa determinada cor. Vezes, né? Coluna D, linha 13. Olha só, colocou em outra cor também. Então, o Excel já identificou as referências aqui que você digitou. Ao invés de digitar, eu vou dar um ESC aqui, para sair da fórmula que eu criei. Ao invés de digitar, tem que ficar olhando, tá na coluna tal, linha tal. Você pode clicar em cima que é com o mouse, que é bem mais fácil. A gente já recomendou também para vocês utilizarem o mouse no Excel, tá? Que facilita muito, muito mesmo. Facilita o Excel, o uso do Excel com o mouse. Então, cliquei em cima da quantidade, do valor da quantidade, vezes o valor. Vou clicar em cima do valor 2,50. C13 vezes D13 é a referência que ele deu. Vou dar um Enter. Ele fez o cálculo para mim. Aqui eu tenho o resultado. Lá em cima eu tenho a fórmula que eu criei. Ou se eu clicar duas vezes aqui, eu tenho também a fórmula criada. Aí eu posso fazer alterações caso necessário. Por que eu uso dessa maneira? Cálculo no Excel. Porque se você alterar aqui, eu vou voltar para 10, a quantidade, 10 vezes 2,50, automaticamente ele atualizou o cálculo aqui para você. Tá ok? C13 vezes D13, abaixo, como é que ficaria esse cálculo? C14 vezes D14, estou clicando com o mouse. Sinal de igual, C15 vezes D15, abaixo, C16 vezes a D16, abaixo, o 20, que está na C17, vezes o valor 8, que está na D17. Enter. Está feito todos os meus cálculos aqui do valor total. Caso eu alterar aqui, não era 20 maçã, era 30. Ó, ele já alterou o valor aqui, o resultado, né, de acordo com a atualização que eu fiz. Por isso, por esse motivo é utilizado referências no Excel. Agora, uma questão bastante importante, eu fiz aqui uma por uma o cálculo. Eu fiz uma por uma o cálculo aqui no Excel. Imagine se eu tiver uma planilha aqui, que é bem comum ter planilhas grandes. Então, tiver uma planilha aqui com 30 mil, 100 mil linhas. E a pessoa você tem que fazer um por um aqui, aí não faz muito sentido, né, utilizar o Excel. Então, o que a gente faz? Vou apagar, com a tecla Delete, vou apagar esses cálculos que eu fiz aqui abaixo, vou deixar apenas o primeiro. O Excel sabe, e se realmente for assim, que como isso aqui é uma lista, quando eu for fazer o cálculo de baixo, vai ficar C14 vezes D14, depois C15 vezes D15, C16 vezes D16 e assim por diante. O Excel sabe disso, tá? E então, ao invés de fazer cálculo, um por um, você vai clicar nesse ponto aqui, ó, no canto inferior direito da célula, você vai clicar em cima do primeiro cálculo, vai vir com o mouse em cima desse canto inferior direito, vai clicar nesse pontinho e arrastar para baixo. Automaticamente o Excel vai preencher para vocês, os cálculos. Olha aqui, ó. Ele já puxou as referências também, tá? Então fica muito mais fácil assim. Até uma dica bastante importante, também se você tiver aí 30 mil linhas de cálculo, né, você ficar puxando aqui até a linha 30 mil não é muito usual. Então o que você pode fazer? Você pode clicar nesse ponto duas vezes. Ó, cliquei duas vezes. Se não tiver nenhuma linha em branco na minha lista, ele vai fazer até a última linha, seja ela lá a linha de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 200 mil linhas de dados e assim por diante. Então, fica muito mais fácil você fazer cálculo assim, tá ok? Espero que vocês tenham
entendido e esteja entendendo essa parte de cálculo bastante importante no Excel. Então, total, vou escrever um total aqui. Como ficaria essa soma? O que seria esse outro total aqui? Aqui seria um total geral, digamos assim, um total geral. Eu quero somar nesse total geral esses 5 valores que eu calculei. Então, eu vou fazer aqui, vou selecionar onde eu quero o cálculo, sinal de igual, vou pegar esse valor, vou somar. Vou clicar com o mouse, mais o valor abaixo, mais o valor abaixo, mais esse valor, mais este outro valor. Então, ele pegou todas as referências aí dos valores para fazer o somatório. 343,50. Essa é a soma de todos os produtos, do total de todos os produtos. Quando eu alterar qualquer quantidade aqui, essa quantidade aqui, seja elas lá em quilograma ou unidade, depende da planilha que você esteja fazendo, digamos que aqui seja em quilogramas, não é mais 10 quilos laranja, era só 5. Veja bem, ele vai atualizar o valor aqui, 5 vezes 2,50, ele vai atualizar o valor 12,50 e também já atualizou o cálculo. Então, se eu alterar aqui, já atualiza todo o meu cálculo. Essa é a facilidade do Excel. Esse é o motivo que se usa referência para fazer os cálculos, Para fazer os cálculos. Então, com certeza, se você entender bem isso aqui, você vai se dar bem no Excel na parte de cálculo, Isso aqui a gente está ainda na parte de cálculo básico. Digamos o seguinte, aqui a nossa tabela é pequena, nossa lista, A nossa lista de produtos aqui, de frutas, é pequena. Imagine se você tivesse aqui uma lista enorme, 30 mil linhas, 1000 linhas, 500 linhas. Se tiver 50 linhas já é grande, Tem que ficar fazendo linha por linha, somar aqui, imagina se você tiver que fazer isso. O tempo que você vai demorar para fazer isso aí e a possibilidade de erro é muito grande. Então, no Excel, existe a parte de funções. O que são funções no Excel? Que eu vou explicar com mais detalhes em outros vídeos. O que são funções no Excel? Funções são cálculos pré-prontos, ou seja, são cálculos que você utiliza funções pré-programadas para efetuar determinada operação. Aqui nesse botãozinho, você tem um botãozinho aqui no Excel, na barra de fórmula, você tem um botãozinho aqui no Excel chamado FX, chamado funções. Se eu clicar nesse botãozinho, ele vai aparecer aqui o assistente de função do Excel. Aqui na categoria, vocês têm aqui, opção tudo, tem só cálculos financeiros, data e hora, matemática, estatística, pesquisa, banco de dados e assim por diante. Você pode escolher aquela função que você deseja e fazer o cálculo. Não vou utilizar o assistente de funções aqui hoje, Em outros vídeos eu vou explicar ele para vocês e talvez até explicar apenas uma função ou duas em cada vídeo para você poder compreender melhor. Tem funções simples, tem funções complexas e tem funções de todas essas categorias que existem aqui: estatística, banco de dados, matemática, data e hora e assim por diante. Eu vou clicar aqui no cancelar, vou sair do assistente de funções, que não é o objetivo nessa aula a gente aprender ele. Nos próximos vídeos aí, certamente eu vou estar falando melhor das funções. Então, como é que eu utilizaria uma função aqui para fazer o somatório? Existe no Excel uma função chamada soma. Como eu quero um cálculo, eu tenho que colocar o sinal de igual. Então, vou colocar aqui, soma, e abro parênteses. É o nome dela. Quando eu começar a usar cálculos pré-prontos no Excel, ele vai ter sempre essa digitação inicial. Sinal de igual, o nome da função, abre parênteses. O que vai mudar são os argumentos das funções aqui para frente. No caso da função soma, que a gente está utilizando agora, ele está pedindo aqui os números que a gente quer somar. Ao invés de digitar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar
os valores que eu quero somar. Vou selecionar os valores que eu quero somar. Olha o que ele fez aqui, ó. Igual, soma, abre parênteses. Ele vai somar da E13, ele vai somar da referência E13 até a referência E17. É isso que ele vai fazer. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Ele fez o mesmo cálculo para mim. Então, se você tivesse aqui nessa coluna digitado valores aí até a linha 30.000, era só você colocar aqui, né, e 30.000. Ele vai somar até a linha 30.000 os valores que tem nessa coluna, tá ok? Mas não vem ao nosso caso agora, né? Então eu vou refazer ela. Igual, soma, abre parênteses, vou selecionar os valores com o mouse, fecho parênteses e dou um Enter. 343,50. Da mesma forma, se eu fizer qualquer alteração nessa lista, ele vai estar fazendo a atualização dos cálculos. Uma maneira mais simples de fazer a função soma é utilizando esse atalho que existe aqui em cima. Ó. Esse Ezinho da engenharia indica a função soma. Tá? Quando você utilizar funções, se eu clicar duas vezes em cima dela, eu posso estar fazendo alterações nos cálculos aqui. Ou apenas clico em cima do resultado, posso ir na barra de fórmulas para também estar fazendo aí alterações. Eu vou apagar essa função que eu fiz, vou clicar aqui ó, no botãozinho Auto Soma aqui em cima, Auto Soma. Ó, vou clicar onde eu quero o cálculo, abaixo da coluna, vou clicar aqui no botão Auto Soma, automaticamente o que ele fez? Ele já criou ó, igual, soma, abre parênteses, já selecionou os valores que estão acima, já fechou parênteses, simplesmente eu posso agora pressionar Enter. O cálculo já está feito, então bem mais fácil, né? Ao invés de digitar. Eu expliquei a parte digitando para vocês compreenderem a lógica da função e também para vocês saberem que pode ser digitado. Então, novamente, posicionei no local que eu quero o cálculo, vou no Auto Soma, dou um Enter e ele vai efetuar o cálculo para mim. Bastante importante você tomar cuidado quando você utilizar esse recurso do Auto Soma, você verificar o que ele está selecionando. Nem sempre ele seleciona corretamente. Tá? Então você precisa, às vezes, verificar o que ele está somando aí. Dei um Enter, está aí o cálculo. Outro detalhe, quando você leva o mouse em cima dos recursos do Excel, eu já mostrei isso para vocês no vídeo 1, ele vai trazer as teclas de atalho para você. No caso aqui, ó, Alt mais igual. Tá? Alt, o sinal, tecla Alt no teclado mais o sinal de igual, ele vai inserir a autossoma. Vou clicar aqui embaixo, tecla Alt, o sinal de igual. Ele inseriu para vocês aqui o autossoma. Vou dar um Enter, está aí o cálculo efetuado. Como vocês podem ver, é bem simples você fazer o cálculo com soma, mas tem que ter alguns cuidados para você verificar se ele realmente está selecionando o que você quer. Tome somente esse cuidado aí ao utilizar funções no Excel. Como eu falei, o objetivo desse vídeo não é explicar as funções para vocês. O objetivo desse vídeo é explicar a parte inicial de cálculo no Excel. Cálculo básico, como a gente viu, com os operadores lógicos aqui, né? O sinal de mais, operadores matemáticos. Operadores lógicos são outros. Sinal de mais, menos, divisão, multiplicação e potenciação. Então, esses são os sinais dos operadores matemáticos para você iniciar com cálculos básicos aí no Excel. Lembre-se que sempre você vai utilizar as referências, né? Você vai chamar as referências, aí o nome da coluna e da linha, que está localizado em determinado valor para fazer os cálculos. No caso aqui em cima, a gente chamou aí o conteúdo da coluna C, linha 13, vezes o conteúdo da linha D, da coluna D, linha 13, para efetuar o determinado cálculo para mim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem inicial, bem básico, para vocês compreenderem os cálculos básicos do Excel.
Novamente eu peço a vocês, assistam o vídeo Por que não aprender Excel parte 1, depois assistam esse vídeo Por que não aprender Excel parte 2 e certamente a gente terá aí novos vídeos dando continuidade ao aprendizado de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, tenham aprendido e ficamos aqui à disposição para auxiliar melhor você. Um grande abraço, tudo de bom.